2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 9. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Quando nós observamos a maneira como as pessoas têm vivido hoje, nós nos perguntamos por que as coisas são como são. Qual a explicação, por exemplo, para tanta maldade que nós vemos no mundo hoje? Qual é a explicação de tudo isso? Por que essas coisas têm acontecido? São padrões de comportamento do mundo moderno, ou eles já eram encontrados nas civilizações antigas? Qual a causa de tudo isso? O que motiva esse tipo de comportamento? São apenas fatores sociais, políticos, econômicos? É uma questão de educação? Por que as coisas são assim? Ou há uma causa espiritual por trás dessas coisas? Os irmãos, de acordo com esse texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo fala dos padrões de comportamento dos homens dos últimos dias, nós entendemos que esses fatores que nós acabamos de mencionar, questões econômicas, políticas, sociais, ideológicas, tudo isso influencia. Mas o fator mais importante e que mais influencia a maneira como as pessoas têm se portado hoje tem a ver com a condição espiritual dessas pessoas. É a maneira como elas enxergam a Deus, a maneira como elas se relacionam com Deus ou não se relacionam com Deus, que interfere na maneira como elas se relacionam consigo mesmas e com os seus semelhantes. Portanto, desde o início já fica claro que nós entendemos, à luz dessa passagem, que a razão por que o mundo está hoje como está tem a ver com o modo, com a condição espiritual das pessoas hoje. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 1 a respeito dos últimos dias, e nós já tratamos aqui na igreja sobre esse tema, que essa é uma expressão que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e essa expressão se refere aos dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias foram inaugurados com a vinda do Messias, com a vinda do Filho de Deus, e ele vai finalizar, eles serão finalizados, esses últimos dias, com a chegada do último dia, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período entre a primeira vinda de Cristo
e a sua segunda vinda é o que os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e os escritores bíblicos do Novo Testamento chamam de últimos dias. Então é esse tempo que nós estamos vivendo. Essas são as características dos homens, dos seres humanos, do nosso tempo, da nossa época. Meus irmãos, essa carta, ela foi escrita por Paulo, muito provavelmente, como diz aí no capítulo 4, versículo 6, quando ele estava preso. A semelhança da carta aos Filipenses, nós tratamos ontem lá na congregação de Capim Grosso. Paulo aqui, muito provavelmente ele estava preso quando escreveu essa carta a Timóteo. O versículo 6 do capítulo 4 nos diz assim: quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo está aqui usando um tom quase que de despedida, e nessa carta ele tem o interesse de orientar o seu pupilo, digamos assim, Timóteo, um jovem que estava iniciando a sua carreira à frente de uma igreja, que havia recebido ensinamentos valiosos da sua mãe e da sua avó, mas que precisava de mais orientações ainda. E eu entendo que as orientações do apóstolo Paulo para esse jovem, para esta igreja, a igreja de Éfeso, e também para o seu obreiro, pastor, digamos assim, essas orientações servem para nós hoje também. Quais são as características dos homens dos últimos dias? Eu gostaria de fazer uma exposição onde eu vou destacar verso a verso e cada aspecto que o apóstolo Paulo trata aqui. É bem verdade que a gente não vai ter como se aprofundar, porque são muitos itens, pelo menos 9 itens, então a gente não tem como explanar mais detidamente sobre cada um deles. Mas observem que o apóstolo Paulo de início já alerta Timóteo. Ele diz assim: sabe, porém, isso, tenha convicção de que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão que Paulo usa aqui, tempos difíceis, ela tem um sentido que dá a entender que Paulo está se referindo a um período de grande tensão entre os filhos da luz e os filhos das trevas, que ele vai acabar de descrever nos versos seguintes. Então Paulo alerta Timóteo dizendo o seguinte: vai vir um tempo difícil, fique certo disso. Não tenha a impressão de que na medida que as coisas forem caminhando para o fim, vão melhorar as coisas. Não, os tempos serão de cada vez mais tensão, luta, a maldade vai crescer, a maldade vai imperar entre os homens, e você deve estar atento a isso. E por que esses tempos difíceis haveriam de sobrevir? Por causa da apostasia. Quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo alerta aquela igreja sobre a apostasia dos últimos dias. E é importante a gente destacar que as características que Paulo traz aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, elas se aplicam não somente aos ímpios, mas inclusive a pessoas que surgiriam de dentro do seio do cristianismo. Então, o que Paulo está alertando Timóteo aqui para esse período de tensão tem a ver com essa apostasia que aconteceria nos últimos dias. Os homens apostatarão da fé, ou seja, abandonarão as suas convicções de fé. Mas os tempos difíceis haveriam de sobrevir também por causa da grande tribulação dos últimos dias. O Senhor Jesus, nos seus sermões escatológicos, que estão registrados nos evangelhos, e talvez o mais claro, o mais explícito seja aquele que começa no capítulo 24 do evangelho de Mateus. Jesus prevê ali que haveria um tempo de grande tribulação, que sobreviria sobre a terra e atingiria também a igreja.
Paulo está aqui alertando esse jovem sobre esses tempos difíceis. E aí ele começa a descrever: os tempos difíceis virão, primeiramente, porque os homens serão egoístas. Essa expressão egoísta literalmente pode ser traduzida como amantes de si mesmos. É isso que acontece quando alguém tira Cristo do centro da sua vida. A única coisa que resta é o eu, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas inclinações, e aí eu me torno uma pessoa egoísta, onde o eu está entronizado no centro do coração. O cristianismo vai exatamente contra isso. Não a entronização do eu, mas a entronização de Cristo no nosso coração. Meus irmãos, o egoísmo, de acordo com a narrativa bíblica, ele está na base de quase todo o pecado. Foi o egoísmo que fez, por exemplo, com que o anjo de luz, Lúcifer, se revoltasse contra Deus, se rebelasse contra ele. A palavra de Deus diz que ele tentou ser igual a Deus. O egoísmo estava na base do pecado dos nossos primeiros pais, quando foram seduzidos pelo mesmo diabo, quando lá em Gênesis capítulo 3 diz assim: olha, Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele sabe que vocês vão se tornar semelhantes a Ele. O egoísmo estava na base do pecado dos nossos primeiros pais. Os dias seriam difíceis, ou serão difíceis, porque os homens seriam, e são hoje, amantes de si mesmos. A segunda expressão que o apóstolo Paulo usa aí, ainda no verso 3, ele diz que os homens seriam egoístas, mas também avarentos. A palavra avarento aqui significa amantes do dinheiro. Paulo diz que nesses tempos os homens colocariam os bens, o dinheiro acima de qualquer coisa. E esse foi um alerta muito propício para Timóteo, porque Timóteo estava na cidade de Éfeso, que naquela época era uma das cidades mais prósperas. Os irmãos devem se lembrar da carta, as 7 cartas às igrejas da Ásia. Um dos alertas que Jesus fez àquela igreja ali em Éfeso era exatamente por causa da sua arrogância, por causa da sua riqueza. Éfeso era uma cidade próspera, mundana, materialista. Esse era o tipo ideal de cidade em que as pessoas podiam facilmente perder a sua alma, por causa das facilidades, do desejo cada vez mais de ter. Ali os homens mediam a sua prosperidade pelas coisas materiais, dinheiro e bens. Paulo diz mais, que os tempos seriam difíceis, porque os homens seriam jactanciosos. Essa expressão, ela tem um significado parecido com a próxima. A jactância é a presunção, a arrogância. Elas são muito parecidas. E aí, na sequência, Paulo diz que os homens, além de jactanciosos, eles seriam arrogantes, soberbos. É essa expressão que a Bíblia muitas vezes trata ou coloca, por exemplo, quando alguém se acha acima dos outros. A Bíblia tem várias orientações e alertas a respeito da soberba e da arrogância. Eu gostaria de ler, por exemplo, com os irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 6.
Você pode acompanhar na sua Bíblia, que diz assim, o verso 5 diz, Tiago 4, 5 e 6: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 24, o escritor nos diz assim: quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Meus irmãos, a Escritura Sagrada, em toda parte, ela mostra que Deus é contra o soberbo e o arrogante. Agora fica-nos uma pergunta: qual é a diferença entre a soberba e a vanglória? O vanglorioso é aquela pessoa que gosta de falar das suas pretensões pessoais, é o famoso gabola, é a pessoa que gosta de se autogloriar dos seus feitos, e com isso tenta alcançar o poder e os lugares de honra, com muitos alardes, falando das suas qualidades. O soberbo é um aspecto mais interior, não aparece tanto. O soberbo até pode aparentar ser humilde, inofensivo, mas no seu íntimo, no seu coração, ele despreza o outro, assim como o vanglorioso, que se acha melhor do que todos. Os olhos do soberbo vê o outro com grande desprezo. Paulo diz que esta seria uma das características dos homens dos últimos dias. Além de soberbos, arrogantes, o apóstolo Paulo continua a sua lista, e ele diz: blasfemadores. A soberba gera blasfêmia. Tem um autor chamado Barclay que ele diz o seguinte: que a soberba gera a blasfêmia porque ela gera a desobediência e o sentimento de independência de Deus. É esse sentimento de independência que leva a pessoa a blasfemar contra Deus. Um pecado vai levando ao outro. O soberbo, ele não só desconsidera o seu semelhante, mas ele também tenta no seu íntimo se emancipar completamente de Deus. A lista continua, e Paulo diz que os homens dos últimos dias seriam caracterizados também pela desobediência aos pais. Meus irmãos, na lei romana, o filho que agredia o pai ou a mãe, ou que cometia qualquer tipo de violência contra os seus progenitores, eram considerados como assassinos. Não é à toa que Deus inclui na lista dos 10 mandamentos da sua lei moral o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe.
diz o apóstolo Paulo, repetindo esse princípio lá na carta aos Efésios, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias os homens, os filhos, muitos deles seriam caracterizados pela desobediência aos pais. Um autor chamado Chandler, ele diz o seguinte: o sinal da suprema decadência de uma civilização se dá quando a juventude perde todo o respeito pelos mais velhos e se nega a reconhecer a dívida impagável e seu dever básico para com aqueles que lhe deram a vida. Se tem uma das coisas que caracteriza a sociedade dos nossos dias, é exatamente isso, a desobediência aos pais. Meus irmãos, vivemos uma geração esquisita, de filhos ingratos, de filhos que não têm o menor respeito pelos seus pais, que perderam a honra, que são capazes de responder na face dos pais, de gritar. E quantos casos nós ouvimos, não só de agressão, mas de filhos que tiram a vida dos seus próprios pais. Esta é mais uma característica dos homens dos nossos dias. Eu ainda me lembro da época, e muitos de vocês aqui se lembram, sem dúvida, de que o filho, ele não ousava levantar a voz para responder o pai ou a mãe. Ele podia até não concordar, ele podia se entufar, chorar, ficar emburrado por uns dias, mas ele não tinha a coragem de peitar o pai ou a mãe, de contrariar o mandamento do pai ou da mãe. Esta é uma característica dos nossos dias, filhos desobedientes aos pais. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e gostaria de me dirigir aos filhos. Todos nós somos filhos, mas especialmente aqueles que ainda estão na faixa, que estão debaixo ainda da autoridade dos seus pais. Guardem isso aqui. Na maioria das vezes, quase que absoluta, que o seu pai lhe dê um conselho, ou a sua mãe, eles estão certos. Pais não são infalíveis. Pai e mãe não é infalível. Mas na maioria das vezes, quando ele diz sim, é pensando no seu bem. Quando ele diz não, é pensando no seu bem. Porque o caminho que você vai trilhar ainda para a sua vida, ele já trilhou, ele já viu, já reviu, já sabe os perigos, já sabe as pedras, os espinhos, os buracos, as complicações. Filhos que não obedecem aos pais, eles têm uma grande chance de se dar muito mal na vida. Feche o meu parênteses. O texto continua. E Paulo diz que uma outra característica dos homens dos nossos dias é a ingratidão. O ingrato não reconhece a dívida que tem para com Deus, e por conta disso ele é ingrato também para com o seu semelhante. Ingratidão é outra característica dos homens dos nossos dias. Irreverentes. O que me chama a atenção aqui é que essa palavra irreverente, ela não se aplica naquela situação em que você vai contra uma lei escrita, mas quando você vai contra a lei natural das coisas. Em outras palavras, é quando você, mesmo conhecendo a lei de Deus gravada no seu coração, os seus princípios, os seus valores morais e éticos, mesmo assim você vai contra isso, você se rebela contra isso, mesmo tendo a consciência do que é certo e do que é errado.
Paulo diz que Deus gravou a lei moral em nosso coração, e nós temos a mínima condição de discernir o que é correto daquilo que não é correto. Sobre esse ponto, um autor diz o seguinte: o homem que esgotou os prazeres normais da vida e ainda não está satisfeito, buscará emocionar-se com prazeres anormais e que até envergonha nomear. É isso que nós estamos vivendo. Já se extrapolou todos os limites. E aí, como as pessoas são tão irreverentes e vão contra as leis naturais de Deus, elas são capazes de cada vez mais praticar coisas vergonhosas, se desonrando a si mesmos, seus próprios corpos, os seus semelhantes. A lista continua, da metade para o fim. Paulo diz que os homens seriam desafeiçoados, sem afeição. A ideia aqui, a ideia da palavra desafeiçoar é: perdeu a afeição filial. Essa palavra se refere mais no contexto de amor de pai para filho e de filho para o pai. Significa que os homens dos últimos dias estarão tão ensimesmados que desprezarão até os seus laços íntimos, familiares, em busca dos seus próprios prazeres e interesses. Tem a ver com a relação pai e filho, filho e pai. Paulo diz também que os homens seriam implacáveis, descrevendo aqui o ódio com que os homens tratarão uns aos outros. Uma outra característica é a calúnia. Verso 3: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Sabe qual é a expressão aqui, caluniador? No grego é diabolos. Essa expressão, caluniador, é diabolos. É de onde vem a palavra diabo. E o que é que o diabo é? Como a Bíblia o descreve: como o caluniador de todos os homens, como o usurpador, o mentiroso, o pai da mentira. O que Paulo quer dizer aqui é que nos últimos dias haverão pessoas que vão procurar prejudicar os seus semelhantes com palavras, exagerando nas informações, distorcendo a verdade, pessoas que amariam propagar dissensões, lançando as pessoas umas contra as outras. Nos últimos dias, os homens seriam caluniadores, sem domínio de si. É a próxima expressão: descontrolados, que perderam o poder, o domínio sobre as suas próprias afeições, vivendo como verdadeiros animais, sem controle. Acho que eu já mencionei aqui para os irmãos de uma frase que tinha no pavilhão do Centro Educacional Cenecista de Piritiba. Essa frase foi colocada por um dos diretores, que era cristão, e eu não me lembro quem é o autor da frase, mas a frase dizia o seguinte: se queres dominar o mundo, se queres conhecer o mundo, primeiro você precisa conhecer a si mesmo.
Se queres dominar o mundo, primeiro precisa dominar a si mesmo. Paulo está dizendo aqui que nos últimos dias os homens seriam sem domínio de si. Uma perversão moral extrema. E essa perversão moral deixa a pessoa escrava. Por isso que as pessoas não teriam domínio de si, porque seriam dominadas pelas suas paixões, pelas suas concupiscências, pelo vício e por muitas outras práticas danosas a si mesmos. Paulo diz que seriam cruéis, sem sensibilidade, sem simpatia, inimigos do bem, inimigos daquilo que é bom, que vivem em oposição a Deus. O texto diz mais: traidores. E aqui essa expressão, ela tem muito a ver com o contexto da época. Paulo está escrevendo para uma igreja que viveu num contexto em que ser cristão era considerado crime. Os cristãos eram considerados traidores do Estado, porque nessa época já havia sido instituído o culto ao imperador, e os cristãos que não adoravam o imperador eram considerados como traidores. E entre os cristãos, é possível que Paulo esteja se referindo àquelas pessoas que entre os cristãos delatavam seus próprios irmãos às autoridades. É importante lembrar que nessa época muitos se reuniam de maneira clandestina, se reuniam de casa em casa, de maneira anônima, para que ninguém descobrisse. E quando Paulo diz aqui que nos últimos dias os homens seriam traidores, é muito provável que ele estivesse se referindo ao fato de haver pessoas na comunidade que estariam delatando, dedurando, entregando os seus próprios irmãos às autoridades para receber em troca disso gratificação ou por vingança. Ele diz mais que os homens seriam atrevidos, descuidados, precipitados. Aqui descreve uma pessoa que é levada pelas paixões, pelo impulso, pelo desejo, a ponto de tornar-se totalmente incapaz de pensar de maneira prudente e ter sensibilidade das coisas. Paulo diz mais: esses homens seriam enfatuados, envaidecidos, engrandecidos, cheios de si. Em penúltimo lugar, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essas pessoas colocariam no centro das suas vidas os seus próprios desejos e adorariam mais aos seus desejos do que a Deus. É o que nós chamamos hoje em nossa sociedade de hedonismo, que é a filosofia do prazer. Tudo gira em torno daquilo que dá prazer. Esse é o supremo desejo de todos, ter experiências que dão prazer, sem julgar se elas são moralmente ou eticamente corretas ou não. É a filosofia dos nossos dias. Não importa o que você faça, o importante é que dê prazer. Não importa se você vai ser julgado pela sociedade, o que importa é que você tenha experiência prazerosa, sem nenhum valor, sem nenhum julgamento ético ou moral. E aí Paulo conclui, nós vamos ficar nessa primeira lista que Paulo traz, porque é uma divisão no texto aqui. Ele diz no finalzinho do verso 5, no verso 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder.
foge também destes. Observe que Paulo está falando aqui, essa lista que nós acabamos de mencionar, era de pessoas religiosas. Paulo não está falando aqui dos ímpios necessariamente, está falando de pessoas que tinham forma de piedade, que tinham uma religião exteriorizada, que cumpriam perfeitamente as suas obrigações religiosas, os seus ritos. E Paulo diz que estas tinham forma de piedade, mas no seu interior negavam o poder, ou seja, elas eram capazes de recitar os credos, as confissões, as liturgias, os cultos. Elas mantinham a sua forma exterior de religião, sem mudar nenhum aspecto, mas no seu coração, as suas práticas negavam o poder de Deus, que transforma, que converte, que muda a vida da pessoa. Tinha uma forma exterior de religião, mas a sua própria vida negava, as suas próprias vidas negavam o poder de Deus. A orientação do apóstolo Paulo, da palavra de Deus é: foge também destes. Nós temos vivido tempos assim. Aliás, você convive com pessoas assim. E é possível, irmãos, que algumas dessas características, você, tenhamos que observar em nós. Se de alguma forma nós estamos absorvendo o mundo, os seus costumes, os seus valores, a sua cultura, os seus ideais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos longe, a abandonarmos toda e qualquer forma de piedade que não venha de um coração contrito, submisso a Deus e obediente a Ele.